Olá, amigos inscritos e membros do canal Xprook Rascaçambrades. Tio Spook aqui novamente de verde, olha só. ah, dificilmente vocês vão me ver com esta camiseta, que é uma camiseta que eu usava para Airsoft, para os meus treinos de Airsoft. Eu estava revirando meu armário e vi essa camiseta linda, maravilhosa, formosa, até para colocar o patch aqui, né, do meu nome, El Mamut. E aí estava eu fuçando lá, falei, deixa eu ver se serve. E não é que serviu a camiseta que eu usei em 2013. Hoje nós estamos em 2021. Olha só, 8 anos depois a camiseta serviu. Fico muito contente, né? Significa que o meu treino, a minha dieta, o meu trabalho na academia está dando certo. Ai, mas dores à parte, hoje sim nós iremos analisar algo que muitas pessoas pediram. E eu fui buscar vídeos a respeito deste assunto e eu achei algo que eu possa utilizar. Nós temos regras aqui internas, eu realmente não gosto de analisar tragédias, eu evito um pouco o sensacionalismo, eu não analiso o Big Brother, eu não gosto dessas coisas, sabe? É ficar na boca do povo, essas coisas eu não gosto, ficar na boca do povo. E aí eu achei um vídeo interessante, ele é de 2019, ou seja, Michael Jackson morreu em 2009, não é? Eu acho que mais ou menos isso. Ele morreu em 2009 e 10 anos depois o rancho, né, estava sendo vendido, e aí eu achei alguns vídeos de pessoas que foram lá para documentar o rancho, mostrar o que tem lá dentro, para vender esta propriedade. E aí, acho que vale a pena a gente analisar o rancho em que Michael Jackson, ele residia, o Neverland, a Terra do Nunca. E vamos ver que tipo de energias a Terra do Nunca nos proporciona ao analisarmos este ambiente. Lembrando, eu não gosto de sensacionalismo, eu não gosto de apelos emocionais. Aqui a gente vai analisar as energias como elas realmente são. Eu nunca fui muito fã do Michael Jackson. Obviamente, a gente vê o cara dançando, fala, porra, o cara é muito bom no que ele faz. Mas eu gostava mais de ver You're Like Uncle Vic brincando de Who's Fat, né? Dando aquela baguncita básica no Michael Jackson, mas eu nunca fui fã do Michael. Na época que o Michael veio pro Brasil, eu já escutava Kiss, gostava de uns rock and roll mais nervoso também, gostava de Motley Crue. Então, na época do Michael, eu já escutava Motley Crue, já gostava de um rock and roll mais agitadinho. Então, não peguei um apreço pela, vamos dizer assim, por toda a história, o enredo do Michael, mas ele tem todo o meu respeito, claramente. Foi uma pessoa notável em sua existência, humana em suas falhas, e isso nós temos que aprender a realmente, vamos dizer assim, ponderar. Então vamos analisar um vídeo chamado Visitando Neverland dentro da propriedade do Michael. Eu tinha visto uns 3, 4, alguns realmente são mais curtos e assim, o cara anda muito rápido pela propriedade, parece que o cara tipo, você tem 10 minutos para gravar, valendo, e o cara tipo, provinha do Gugu, entendeu? Esse vídeo demora um pouco mais porque ele vai trazer um enredo pra gente, vai dar uma ideia e aí sim nós vamos estar imersos em Neverland. Então, se esse vídeo tiver algumas partes, respeite porque a gente tem que dar a devida instrução espiritual àqueles que estão chegando de maneira inicial no canal para entender o que eu faço e aqueles que realmente precisam ter a devida instrução espiritual, ok? Então nós vamos analisar sobre a ótica de uma clarividência o que realmente encontra-se em Neverland. Sentem-se porque nem eu sei o que nós vamos encontrar a partir de agora. Então, de olho na tela e bora pro vídeo. Que paulada, hein? A original Stromberg Sandon Filmes e lá vou eu tomar direitos autorais disso. Ai, ai. Tudo bem, acontece, não é mesmo? A Stromberg... Esse filme foi produzido como um tributo ao Michael Jackson. E... visitando essa Terra do Nunca serve aí para mostrar o esplendor que realmente foi Michael. Exclusivo BTTB, TBTB, visitando Neverland e o garoto de pijama azul.
Podia ter colocado uma outra imagem. Mas vamos lá. Get in now! Neverland! Olha só, que legal! Location, ninguém sabe onde é. Location, no meio do mato. Here Joe! Parece aquelas propagandas daquelas, né? Como é que era? Das fitas adesivas, não é? Como é que era? E lá vou eu tomar direitos autorais pela música do Michael. Perdi a monetização do vídeo. Eita, mas olha só, a propriedade do cara é só mato. Isso que é bom, chama-se distância, né? Ele estava exatamente certo, distanciamento social. Ter uma casa desse tipo é estar dentro das regras do distanciamento social. Só entra ele, mas ninguém, olha. Cachorro, larga a criança. Au! E aí, o que nós teremos? Olha só como era a ponte principal que liga a cidade do Michael, né? Porque isso aí não é uma casa, é uma cidade. Caracoles. Olha o caçador matando peixe na bala. Alamy. Neverland Main House Gate. Toma o direito autoral, lá vou eu tomar por usar a música do Michael Jackson. Too late to quit. Neverland, que legal. Chegando o carro. Porra, eu achei... É o Batman. Olha o carro do Batman, que legal. É o Batmóvel deles. Dá um rolê de Batmóvel. The American Flag. Neverland Flag. Olha o tamanho do negócio. Au! Manhouse. Sabe que devia ter, né? Aquelas máquinas eletrônicas. Você está perdido. Se deu mal, vai dormir aqui fora no jardim. Porque, porra, você se perde aí, né? Vai brincar no meio do mato, você não volta nunca mais. Devia chamar rancho do Never Find, não do Neverland. Vamos ver o que nós vamos encontrar aqui dentro. Bora! Criança, larga o cachorro. Como ele tinha um monte de berego-dego, né? Olha a quantidade de funcionários. Olá, olá, tudo bom? Como vai a senhora? Tudo bom com a senhora? Tudo bom? Tudo bom com o senhor? E a senhora, tudo bem? Tudo bem, prazer. Tio Spook, estou entrando na casa do Michael, não fiquem assustados, tudo bem? E lá vamos nós. Neverland, tem até, ó, códigozinho. Muito bem, aqui é o Coronel Mostarda na biblioteca com candelabro. Olha. Esse é o Hall. A gente já tem um problema logo no hall de entrada. Esse vídeo aqui é de 2019, tá? A casa tá vazia, Neverland está vazio e não está vazio. Eu vou pedir algumas coisas para vocês antes de batermos esse papo, tá? Primeira coisa, se você veio no canal com preconceito ou você é preconceituoso, saiba que você não é bem-vindo aqui. Se você acha que aos seus 15 anos de idade você pode julgar o que eu faço, você também não é bem-vindo aqui. Esse é um canal para pessoas que realmente querem descobrir sobre o mundo espiritual, querem realmente desmistificar a espiritualidade e quem me acompanha sabe a seriedade que eu trabalho com esses assuntos. Nós brincamos em uma certa etapa, obviamente para descontrair e tudo mais, mas quando o vídeo começa a ficar mais sério, a gente tem que conversar sério. Para aqueles que não sabem quem eu sou, tem uma playlist dos 50 bilhões de fatos sobre a minha vida, onde eu mostro todos os meus certificados e as minhas graduações, tá? Gracinhas, elas vão começar a ser expurgadas e as pessoas enxotadas por meio dessas gracinhas. Eu falo dessa maneira porque paciência tem limite e quando a gente começa a entrar em alguns critérios mais sérios de análise, aí eu mesmo não tolero brincadeiras.
Vamos primeiro entender alguns princípios, tá? As pessoas inteligentes que me acompanham, por favor, presta atenção no que eu vou falar. Bill Gates, Trump, Michael Jackson, Mike Tyson, o Zé da esquina, o tio do bar, o tio da cantina da escola, o tio que realmente fica trabalhando noites e noites limpando a sua rua, todos eles têm, vamos dizer assim, obsessores. Não é porque o cara é rico, o cara é pobre, ou o cara é feio, o cara é bonito, que ele vai estar livre de obsessores. Todos nós temos os nossos erros, todos nós temos nossos vícios, todos nós temos nossas atitudes reais, pensamentos errados, atitudes erradas, tudo aquilo que leva uma pessoa a cometer erros na vida. Ninguém nasce com um manual de instrução e nós nos damos certos luxos ao longo de nossa existência. Então, muitas pessoas, elas não querem abrir mão de certos luxos e prazeres, sejam sexuais, sejam consumos de drogas, ou o que for. Existe a dependência química, mas existe o prazer em que essas drogas também dão e que fazem com que essas pessoas ainda se mantenham presas ali no seu direito de eu quero sair para beber, eu quero me divertir, eu quero ter meu prazer. Beleza, cara, a vida é sua, você sabe o que está fazendo. Só que da mesma maneira nós temos o lado contrário, que é como a espiritualidade nos encara. Nós vivemos num processo muito ruim de criação de arquétipos dentro da espiritualidade, onde magista, sei lá, cara, pseudo pai de santo, as pessoas que realmente não têm o porquê estar inseridos dentro da espiritualidade, eles criam alegorias que nunca existiram. Então vamos entender o que é espiritualidade e o que realmente nós podemos ser alvos ou facilmente estarmos suscetíveis dentro desse critério. Então nós temos um folclore, nós temos mitos, nós temos ritos, nós temos etos, nós temos tudo aquilo que está envolto à história da humanidade. E essa história da humanidade realmente cria figuras, alegorias, coisas alegóricas que nos mantêm assustados dentro da espiritualidade, seja o diabo, o demônio, lobisomem, vampiro, um monte dessas coisas interessantes, mas que fazem parte de um contexto de uma época e que depois foram questionados a sua existência. O homem questiona, né, mesmo de maneira silenciosa, a gente questiona sobre a época em que esse folclore surge e se ele é ou não aplicado hoje em dia. Eu nunca vi um lobisomem, eu nunca vi um vampiro e eu também nunca vi o demônio. Quando o demônio aparecer aqui, eu vou realmente chamá-lo para um jantar, que até então, aos meus 45 anos de idade, eu nunca vi o demônio. E olha que eu provoco para que ele apareça, hein? Fica a dica. Quando a gente tem sérios problemas de desequilíbrios físicos, emocionais e mentais, nós projetamos isso para o mundo fora. Nós criamos formas de pensamento e nós atraímos certos seres para nós. Quem são esses seres? Quem são essas criaturas? O que elas comem? Onde elas vivem? Oh, meu Deus, vamos falar agora no Globo Repórter. Esses seres do mundo espiritual nada mais são do que consciências de seres humanos que ficaram perdidas e vagam por aí livres, leves e soltos. Essas consciências que ficam perdidas, que são realmente de pessoas que ainda se mantêm presos à matéria, sejam questões, obviamente, traumas, vícios, ego, ganância, luxúria e tudo mais, a qual elas ainda preferem manter-se conectadas ao invés de buscar uma evolução natural de sua consciência. Na hora que nós temos nossos problemas emocionais e mentais e projetamos isso, né, em formas de pensamento ou atitudes, o mundo espiritual ele volta-se contra nós dizendo: se você está projetando essa energia, eu vou atrair energias similares e não opostas. Eu vou atrair energias similares a você, tá? É uma atração diferente do que a gente vê, né? Os opostos se atraem. Não, no mundo espiritual os iguais se atraem porque se potencializam por meio do desejo. Você quer fumar, você vai no fumódromo, o fumódromo fica 3, 4, 5 pessoas fumando. Ou seja, a vontade é potencializada pela mesma vontade dos demais. Michael Jackson, ele está livre de ter ou ser a mesma coisa que o tio do bar é, ou o tio avô, o seu primo. Não, todos nós somos iguais. O fato do Michael Jackson ser um destaque, uma celebridade, não faz com que ele seja mais
humano ou menos humano do que nós. Ele teve seus problemas. Eu não conheço muito bem a história do Michael, eu não sou referência do Michael Jackson, mas obviamente eu sei que a família do Michael cobrou muito dele. Eu acho que o tio utilizou-se muito da imagem do Michael e do Jackson's Five, né, dos outros Jackson, para poder ser alguma coisa no meio musical. Então, fazer com que o pequeno Michael fosse líder, né, o lead singer, o cantor líder de um grupo que virou depois uma baita marca, o Jackson 5, virou desenho animado, comercializou muito, explorou essas crianças, o privou de ter uma vida, o privou de ter uma infância e poder ser alguma coisa, vamos dizer assim, mais no seu direito natural, antes de ser alguma coisa em termos profissional. Ou seja, a criança ela tem direito a brincar, ela tem direito a se divertir, ela tem direito a primeiro ter as suas impressões do mundo. E o Michael já foi inserido num contexto musical logo cedo, e as obrigações foram muito maiores do que de uma criança absolutamente normal. Quando a gente priva uma criança, como é que a gente espera que essa criança cresça? Saudável? Não. Ela teve uma perda na sua infância, ou seja, ela perdeu toda a sua infância, e na hora que ela se desvincula da família, porque o Michael Jackson foi tão sucesso, o Michael, e o Jackson 5 foi até uma certa etapa, e depois, obviamente, a família caminhou em carreira solo, a Janet Jackson teve a carreira solo dela, o Michael teve, eu não sei se os irmãos também tiveram, mas eu acho que eles ganharam tanto dinheiro que nem precisavam mais continuar. Mas o Michael foi ter a infância dele quando ele já estava bilionário, mas ele olhou para trás e disse, cara, eu não vivi a minha vida, eu vivi o que os outros queriam que eu vivesse. Os outros queriam que eu vivesse, os outros queriam que eu fosse algo, porque eles precisavam de mim. Porém, eu não tenho identidade. Eu não tive uma infância, eu não tive uma vida, eu não me diverti, eu não brinquei. Então o Michael passa a ter as emoções, as impressões e tornou-se a ser uma criança em um corpo de um adulto. Essa é a minha impressão que eu estou falando, é a minha leitura de Michael Jackson, tudo bem? Lembrando, eu não sou um especialista da vida do Michael, eu desconheço muitas coisas, mas eu acompanhei Jackson 5, claro, bem depois, vendo nos programas de televisão, eu gostava muito de Jackson 5, as músicas são geniais. O desenho do Michael Jackson eu vi, tá? Então tinha o desenho do Jackson 5, era divertido. Agora, essa questão de ser mais a fundo sobre as emoções e tal, eu não sou um especialista sobre o tema, então vou passar aquilo que eu realmente conheço e sei do Michael. Michael Jackson, ele teve uma vida invertida, ele foi ter, então, uma infância já mais velho, porém foi uma infância questionada pela sociedade americana. Essa sociedade americana viu o Michael Jackson como uma aberração, porque ele passa a ser alguém que não era o Michael. Então, a sua, vamos dizer assim, despigmentação da pele, a forma como ele mudou sua vida, a forma como ele conduzia o rancho dele, Neverland, levando pessoas, crianças, e a sociedade americana, eu sei que houve muitos escândalos, o Michael foi processado por diversas famílias, e essas famílias fizeram muito por ganhar dinheiro em cima do Michael Jackson. Ou seja, o Michael falava, quanto você quer pelo seu silêncio para me deixar em paz? Ele comprou o silêncio. Podendo ser culpado ou não, eu não estou aqui para fazer juízo de valores de Michael Jackson, mas ele sendo culpado ou não, ele pagou o silêncio das pessoas, porque vale muito mais a pena você dar dinheiro e ver as pessoas quietas do que gente falando idiotice a seu respeito sem ter fundamento algum, ou induzindo seus filhos a mentir sobre a imagem. Então Michael teve uma vida muito complicada e nos seus últimos dias ele estava acometido de uma depressão tão profunda que o que a mídia mostrou foi a morte de Michael Jackson sobre o uso de medicamentos, o excesso de medicamentos. Agora, como fica a casa de uma pessoa que emocionalmente carrega isso? Lembrando, Michael Jackson não difere de ninguém. Todos nós podemos vibrar essa depressão. Tem muita gente que teve esses problemas e eles
Algumas pessoas, obviamente, souberam lidar com isso, outras pessoas não. E essa vibração é jogada para o mundo espiritual e esse mundo espiritual devolve para você aquilo que você vibra, aquilo que você deseja ou aquilo que você é. E isso é o complicado. Por quê? Nesta imagem tirada no hall de entrada de Neverland, existe sim alguma energia. Porém, se vocês verem essas imagens, aqueles que são mais sensitivos, aqueles que já trazem uma carreira dentro de centros espíritas como médium, vocês vão olhar e vão falar, tá, deixa eu me concentrar e deixa eu procurar uma energia. Existem energias que são bem sutis e outras energias que são mais densas para a sua percepção. Quais são as energias mais densas, onde elas se encontram? Aqui em cima. Aí a gente vai entrar em critérios bem complicados e eu, de novo, eu não estou aqui para fazer juízo de valores. Eu estou aqui para dizer o que tem na casa do Michael Jackson. Aí é com vocês a questão de juízo de valores mediante ao que a energia, os obsessores, me levam a avaliar ou a trazer em termos de conhecimento para vocês. É a impressão, tá? Existem energias sutis nessa sala. Uma dessas energias está aqui, deste lado direito. Subindo a escada, existem energias mais densas. Então vocês percebem uma energia aqui na escada, observando aqui a entrada, e outra energia mais densa levando para o corredor aqui, que pode levar para algum quarto ou alguma outra sala, tá? Então nós temos esta energia e esta energia sutil. Tio Spook, quais são os obsessores que estão na casa e quais estão só de passagem? Por quê? Dentro da casa de qualquer indivíduo, existem energias que estão presas aos ambientes e que referem-se aos seus moradores. Então, obviamente, as energias que são projetadas por cada indivíduo dentro de suas casas, e isso remete a energias de ódio, raiva, vícios, transtornos, possíveis desequilíbrios de cada indivíduo, o que é factível, não é condenável. Por quê? Porque nosso mundo nos remete hoje a esse estresse diário. Então, a raiva como reflexo de um trabalho ou uma ausência de trabalho, ele é projetada diretamente à sua casa, por você. Ninguém aqui condena isso, tá? Nos dias de hoje, já é factível esse tipo de coisa. Então, você já projeta essa energia, você já leva e carrega energias de outros para com você, e quando você naturalmente gera essa descarga, você está atraindo seres do mundo espiritual que estão se alimentando disso e se potencializam por meio dessas energias. Outro ponto é seres que trafegam naturalmente pelos ambientes. Veja, eu moro do lado de um cemitério. Obviamente que as energias do cemitério, elas transitam pelo meu apartamento. Eu tenho 2 delegacias de polícia ao meu redor. Essas delegacias, obviamente, carregam uma energia muito densa. Sabe, tem hospitais, tem clínicas, então tudo isso colabora com a mudança da vibração dos ambientes, do bairro, e faz com que também seres, eles trafeguem livremente de um lado para o outro. É absolutamente factível. Agora, dentro desta casa, você tem energias que acompanhavam o Michael. O Michael não está presente mais no rancho, mas a energia do Michael está. Claro, não estamos falando só da energia do corpo dele, das impressões psíquicas do indivíduo, mas energia de obsessores do próprio Michael. Esse é um obsessor do Michael Jackson. Esses daqui são bem mais complicados. E agora eu vou pedir para aqueles que são os ministros do juízo de valores, que adoram fazer juízo de valores, que tirem os seus dedinhos do teclado e prestem atenção no que eu vou falar antes de saírem esbaforindo. Existe uma dualidade entre esses seres. Michael, de novo como eu falei, por mais que ele tivesse sido um puta de um dançarino, uma pessoa muito amorosa, ele carregou muita tristeza, muita mágoa, muita raiva. Só que ele não passava essa raiva para o mundo, ele não passava as tristezas desta maneira, porque ele queria passar o Michael feliz, o Michael realizado. Mas todos que acompanharam a vida do Michael sabiam que ele não era essa pessoa, que ele era triste,
que ele era infeliz, que ele era inseguro com a sua vida, que ele era inseguro com relação a si próprio. Ele era uma pessoa frágil, ele era muito preocupado com o que os outros iriam dizer, fazer com relação à sua própria imagem. O que realmente o Michael devia falar, foda-se, que era o que a gente fala de vez em quando aqui no canal, que é para dar aquela, né, pros haters de plantão, fodam-se. Então é bom falar. Então o Michael, ele queria passar uma imagem linda e maravilhosa para as crianças, para os pais, para as famílias. Mas ele carregou tanta mágoa e que o mundo espiritual reflete isso. São todos obsessores ligados à história do Michael Jackson. Este daqui, ele é absolutamente tranquilo, ele acompanha a energia do Michael ainda, ou seja, Michael ainda está presente nesta casa, não em espírito, mas em energia, porque era a casa dele, era a história dele. Todos os pensamentos de todo mundo que passam nessa casa vão falar, essa casa é a do Michael Jackson. Não é a casa do Zé, dos Luizinho, Guinho, né, do Rodrigo, de quem for. É a casa do Michael. Projeta-se a vibração da casa do Michael. As entidades estão ainda conectadas à casa do Michael. Esse tipo de obsessor, ele, novamente, ele não é um obsessor perigoso, ele é um ser que está acompanhando, que acompanhou o Michael durante uma fase. Ele só observava, porém, todavia, contudo, o que existe de registro no corpo de energia deste ser? Por quê? Por que eu estou falando desse tipo e de maneira bem delicada para vocês? Quando uma pessoa toma muito medicamento, calmantes, muitos calmantes, e esse cara morre, qual é o registro que vai ter no corpo de energia deste espírito, desta consciência? Os calmantes. E uma vez que esse registro dos calmantes encontra-se dentro desse ser, na hora que ele se conecta a uma pessoa que tem tendências a tomar calmante, lembre-se, tem tendência, não que nunca tomou, vai começar a tomar, não, que é uma pessoa que já está suscetível a tomar calmantes, o que acontece? Potencializa. Muitas das enfermidades de pessoas que nós tratamos aqui, e muitos são famosos, se vocês forem ver na playlist de limpeza de casas, né, as pessoas que nós visitamos e que tomam calmantes, quando passam pelo processo de limpeza de casas, ou mesmo os tratamentos complementares que nós colocamos à disposição, complementares à medicina, a dose do medicamento, ela acaba caindo. Por quê? Porque muitas das influências que estão sobre o indivíduo, que são emocionais e mentais, também existem os gatilhos relacionados às questões espirituais. E quando trabalhamos com esses três pilares, ajudando emocionalmente, mentalmente, anulando essa dependência espiritual de seres que estão conectados ao indivíduo, isso é ensinado dentro das terapias chinesas, nós reduzimos uma dependência química que o indivíduo vem a ter. Este aqui é um obsessor relacionado à dependência química. Como é que a gente identifica um obsessor relacionado à dependência química? Primeira coisa, a estrutura, como ele se plasma, como ele se comporta dentro da tela mental de qualquer indivíduo que tem essa habilidade de poder identificá-lo, sejam médiums que já trabalham em centros espíritas ou pessoas sensitivas que já têm essa possibilidade de identificar em tela mental, é o corpo de energia que é muito mais viscoso, a forma como esse plasma é mais viscosa, é como se a pele tivesse derretido. O cheiro também é identificado por certos médiums que possuem essa habilidade olfativa. Eu conheci médiums que conseguiam detectar energias ruins pelo cheiro de uma pessoa. Durante o processo de retirada de energias ruins, em técnica ensinada dentro das Filipinas, o cheiro deixava essas pessoas mal e a pessoa não conseguia tratar ou terminar porque os pontos de energia fediam. Então você tem esse ser, ele é pegajoso, ele é viscoso,
e ele carrega essa energia. Para aqueles que são praticantes de magia e já têm essa habilidade dentro de ordens esotéricas, se vocês realmente se concentrarem sobre esse ser, vocês vão conseguir pegar o corpo de energia e vão identificar a energia desses remédios sobre esse ser. O que significa que ele está atrelado realmente à dependência química. Só que ele é muito passivo, por quê? Porque ele precisa de uma contrapartida para a sua existência. Ele precisa estar conectado a um indivíduo para que ele possa potencializar essa situação. Caso contrário, ele simplesmente vai ficar vagando por aí. Ele precisa de iguais e não de opostos. Ele precisa de igual, ou seja, eu preciso de uma pessoa que tenha a vontade de tomar ou que já tome, para eu funcionar como gatilho. Esse tipo de ser era um ser humano que faleceu e ficou aí, criou uma dependência. E os outros dois, tio Spook? Os outros dois me condenam. Por quê? Os outros dois são relacionados ao lado infantil do Michael. E agora, eu não sei como explicar isso para vocês sem colocar o meu na reta. Vamos lá. É difícil. Imagina o seguinte. Algumas vezes eu fui na casa de pessoas que possuem crianças. Cheguei lá, o pai das crianças me aborda e fala: Rodrigo, meu filho vê coisas. Que coisa seu filho vê? Seu filho tem 5 anos, 6 anos. Qual é o racional dele para determinar o que ele está vendo? O que dá realmente a garantia que ele está vendo algo? Chama a criança, deixa eu conversar com os pais ao lado. Muito bem, qual é o seu nome? O que você está vendo? Estou vendo um ser que passa como meu amigo, mas ele não é meu amigo. Ok. Dentro da história, é factível, porque acaba fazendo um duplo cheque, né? Ou seja, você tem a ciência de que em muitas casas essas histórias são reais. Então, algum princípio para alimentar essas histórias pode estar ocorrendo. Muito bem. Como ele é? Eu vejo ele como se fosse uma criança. Tudo bem. Ele está aqui presente? Aí o menino aponta para um canto, que é exatamente o canto que eu acredito, estou vendo, que ele está lá. Alguém da família aqui é espírita? Sim. Eu sou espírita, então o pai levanta e fala, eu sou espírita. Você consegue ter a percepção de que tem algo na sala? Consigo. Você pode me apontar onde é? Ali. E ele aponta exatamente onde está a mesma impressão da criança e a mesma impressão que eu tenho, sem saber. Muito bem. Então os três validam a mesma informação. Vamos irritar esse ser e vamos ver o que vai acontecer. Na hora que você cutuca esse ser, ele se transforma, ele muda o arquétipo dele para um obsessor que estaria realmente enganando, iludindo a criança. Por que eu dei tanta volta assim? Michael tinha conectado a ele na região da cintura, que seria a região do umbigo, na linha do umbigo, diversos seres. E isso eu estou fazendo olhando a cabeça do cachorro pelo rabo, tá? Bom entendedor saberá o que eu estou falando. Eu não estou vendo Michael. Esses seres, eles estavam conectados ao Michael Jackson pela cintura. Tudo bem, mas o que tem na cintura, tio Spook? Nós temos 2 pontos que se comunicam entre aspas. Eles estão na mesma altura, mas eles são opostos. Não existe a conexão clara como a Bárbara, que foi uma cientista da NASA, a Barbara Brennan, que criou o livro Mãos de Luz naquela época, colocou. Eles são opostos sem comunicação.
A comunicação desses pontos acontece como se fosse uma central telefônica dos anos 70, que você pluga cabinhos. Então, pra vocês terem uma ideia, eu já falo as referências para que ninguém enche o meu saco. Muito bem. Existem situações inversas. Então, existe um ponto da família que está na base da coluna, ele fica mais ou menos na mesma região do umbigo atrás da coluna, tá? Então fica no quadril. E o ponto do instinto mais básico, da vontade, do will, de querer ser. Ok. Então já faz um sentido. Esses dois caras, que na verdade eles se plasmam como crianças, e eles têm uma forma aterrorizante. A forma como eles se plasmam, eles são grotescos. Grotescos. Eles são agressivos, eles são impulsivos, eles são de mudar o rosto e a fisionomia do indivíduo. É como se eles tivessem um controle total sobre a vontade de ir e vir de alguém. Quando eles se conectam na região de vontade do Michael, que é um ponto que fica na região do umbigo, que eles, na acupuntura chinesa, eles falam do will, da vontade, do querer, de mover, de deslocar o indivíduo para um propósito na vida, significa que o Michael estava completamente voltado à sua infância e às necessidades de querer ainda vivenciar a infância. Porém, com a questão de estar conectados ao ponto da família e deturpando o ponto da família, eles demonstram uma ruptura bruta da família, mas uma segmentação de uma maneira em que o Michael perde completamente o descompasso de quem ele foi, da onde ele veio, de toda a estrutura familiar dele, para agir em pró a simples vontade infantil que é colocado. Isso é muito complicado de se explicar, porque, de novo, nós estamos fazendo uma leitura baseada em princípios de bioenergia, princípios de seres do mundo espiritual, no quais estavam conectados no Michael Jackson, tá? Não estou fazendo uma análise do próprio Michael, psicologicamente falando, porque eu não sou psicólogo, eu não tenho como fazer uma análise do próprio Michael, um diagnóstico dele. Então, estou traçando um padrão baseado em um princípio de leitura, que é ensinado dentro do budismo vajrayana, dentro da medicina tradicional chinesa e de outras escolas que estão na região da Tailândia, das Filipinas, e que utiliza-se desses princípios para verificar enfermidades às pessoas. Enfermidades físicas, emocionais, mentais e espirituais dentro da própria cultura local. Ok? Então, eu estudei 15 anos dentro dessas escolas para poder fazer essa análise. Eu saio por aí cagando regra sobre isso? Não, não me importa. Estou fazendo uma análise momentânea, tanto que a gente não faz esse tipo de análise fora do canal, tá? Então, o que é fora do canal? Eu não busco fazer análise de pessoas, eu faço análise de casas. Ok? Quem é inscrito do canal sabe como nós trabalhamos e a ética que nós mantemos aqui na plataforma, junto com os tratamentos, tá? Esses dois seres, eles influenciaram o Michael de uma maneira brutal. Conduziram o Michael para um mundo que não tinha regras. E isso eu estou interpretando os dois seres aqui agora. Quem trabalha com magia, quem trabalha com Umbanda, Quimbanda, Candomblé, quem trabalha com o espiritismo kardecista, quem trabalha em escolas esotéricas sabe exatamente o que eu estou fazendo. Então eu estou acessando as consciências desses seres e estou, por meio de uma leitura, junto à consciência desses seres, trazendo a vibração deles, trazendo a intenção deles, como eles estão conectados ao indivíduo e como eles mudam o indivíduo. Simples assim. Projeção de consciência ensina exatamente como fazer esse tipo de coisa. Quando nós analisamos, então, esses seres, eles mudaram a estrutura do Michael Jackson, como a gente conhecia no Jackson 5, como a gente conhecia ele no Beat It, como a gente conhecia nas antigas, né, nos primeiros álbuns da carreira solo do Michael. Nos últimos álbuns,
ele já estava mudado. Ele já estava sob a influência do seu will, da sua vontade. Porém, uma vontade, como eu falei, longe de um alicerce. Quando a gente tem uma infância regrada, quando a gente tem essa infância livre, leve e solta, no sentido de eu tenho uma liberdade, eu quero ter essa liberdade, eu quero exercer essa liberdade, de repente nós somos cerceados a, não, você vai trabalhar o resto da sua vida. Quando ele consegue grana e se afasta da família, se afasta do tio e se afasta de todo mundo e vai ter a sua própria vontade, ele inverte isso. E aí ele vai atrás da infância perdida. E quando surgem esses seres por meio de desequilíbrios, por meio de traumas e por meio de uma vontade que ele ainda tem, eles mudam a vibração e criam um Michael Jackson diferente. Tio Spook, a pergunta é, esses seres, eles são capazes de mudar o Michael em caráter, em postura, em atitudes, em comportamentos? E é isso que vocês vão ouvir no próximo vídeo. Eu estou, assim, mais assustado que da época que eu fiz do próprio Seu Madruga. Porque, de novo, eu estou me entregando à análise, eu estou projetando a minha consciência, a energia do Michael, eu estou projetando a minha consciência a toda a casa dele e aos seres que estão conectados. Vai acontecer algo comigo? Não, não vai. Mas é ruim porque eu tenho que peneirar todas essas informações, porque quando a gente projeta essas consciências, nós trazemos muita informação e eu tenho que peneirar para saber o que eu posso falar e até onde eu posso falar. Então no próximo vídeo a gente vai entrar nesse critério. Eu vou ser honesto com vocês, como eu sempre fui. Não tenho medo em relação a falar certas coisas, mas eu acho que a internet não está preparada ainda para esse tipo de análise ou esse tipo de projeção de consciência. Nós estamos lidando com uma arte que existe há 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, em que muitos mestres faziam isso. Sejam os mestres do bonismo, do budismo tibetano, das tradições vajrayanas, do budismo da Tailândia, que hoje se vê um budismo muito bonito e muito ainda tradicional, quer dizer, essas habilidades, elas existem. O problema é que aqui as pessoas não se dão o trabalho de correr atrás e ficam com a bunda na cadeira, hateando os outros, que é mais legal e é mais divertido. Então a gente vai com calma, tá? Onde eu me meti? Bom, meus amigos, a gente vai fazer essa pausa agora, porque o vídeo ficou grande, e depois, na sequência, eu já vou continuar, tá? Só vou tomar uma água, fazer uma pausinha aqui e a gente segue a gravação. Como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas alternativas a gente possa complementar a medicina tradicional. Nós não substituímos em nada, nós complementamos para tratamentos físicos, emocionais e mentais. E aí sim entramos no critério de limpezas de casas, análises de casa, como eu estou fazendo, tá? Tudo isso deve ser solicitado junto ao e-mail limpezadecasas@gmail.com, sendo devidamente cobrado, sendo eu um profissional da área de terapias alternativas e realizado à distância, como nós estamos fazendo. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal e doa R$8, o que nos ajuda muito para continuarmos firmes e fortes aqui na plataforma. O sistema PayPal de doação também encontra-se aqui abaixo, é só copiar e colar no seu navegador, no seu browser, e aí você vai ser levado a uma página que você pode doar o valor que você puder. E por último, nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então na continuação deste vídeo e de outros, e bons sustos a todos nós.